Olá pessoal, tudo bem? Espero que vocês tenham gostado dos vídeos, né, em relação aos enfaixamentos. Nós vamos para uma próxima etapa agora, que são as imobilizações. Mas uma coisa importante antes da gente entrar no pensamento sobre imobilizações e entender como funcionam as imobilizações, é entender as relações do trauma. Para a gente entender as relações do trauma, é importante a gente gravar um mnemônico, que é o mnemônico é quando a gente junta pequenas palavras para ela fazer a gente lembrar de coisas mais complexas. Então esse mnemônico é um mnemônico que a gente utiliza para o trauma. Ele era chamado de ABCDE do trauma. Só que houve novas mudanças, né? Então foi acrescentado um X. Então agora nós temos o XABCDE do trauma. Para ficar mais claro sobre as questões do XABCDE do trauma, que é uma modificação agora recente, né? E por que eu vou pedir que vocês pesquisem essa questão do XABCDE do trauma, eu vou deixar claro nesse vídeo. Bom, uma das coisas que a gente tinha comentado, eu acho que vocês lembram, era aquela hora de ouro, né? Lembram a hora de ouro, primeiro horário, a primeira hora para atender o paciente é fundamental. Bom, esse conceito da primeira hora de ouro, ele teve algumas alterações. No sentido de que, por exemplo, a relação do pensamento sobre o tempo de atendimento, ou seja, então se mudou a ideia de hora de ouro para tempo de ouro, né, devido às questões de urgência e emergência, como a gente viu na escala de Manchester, lembram disso? Bom, diferente dos enfaixamentos que vocês já viram, às vezes pequenas lesões, escoriações, coisas que vocês podem estar tratando e encaminhando, as imobilizações já dizem respeito a uma situação característica, geralmente direcionada ao trauma e à fratura. Em casos de entorse, aquele tornozelo torcido, joelho torcido, também nós aplicamos as imobilizações com talas, né? Hoje o Corpo de Bombeiros ele utiliza uma imobilização talada que geralmente é um tecido de é um material de polipropileno que tem uma tala, que tem um arame por dentro que ela é moldável, a gente chama de tala moldável. Mas não necessariamente as imobilizações precisam especificamente ser feitas só com essa tala, né? Muitas vezes, dentro da atenção do atendimento do primeiro socorro, a gente não tem na mão ali ou não tem à disposição naquele momento esse tipo de material. Então, geralmente a gente utiliza papelão, a gente pode moldar no papelão. Antigamente era muito utilizado o papelão, inclusive as indústrias produziam algumas talas com papelão por ser moldável. Em alguns casos, né, se utiliza madeira, foi utilizado madeira, mas em situações mais complexas. Por que eu digo situações mais complexas? Numa situação de trauma, a orientação básica para nós que vivemos numa cidade, num centro urbano, onde nós temos o atendimento em urgência e emergência que é prestado pelo SAMU e pelo SIAT, nesse caso principalmente pelo SIAT, né, porque é atendimento ao trauma, e o SIAT é o Corpo de Bombeiros e a equipe especializada no atendimento ao trauma. Nós geralmente fazemos a chamada, né? Ligamos, fazemos a orientação, explicamos a situação do paciente, passamos todas aquelas informações de sinais vitais que a gente tem conhecimento, a situação que a pessoa está ali, para que eles possam chegar mais preparados e prestar o atendimento primeiros socorros. Mas para nível de conhecimento geral, até por duas situações. Primeiro, que vocês podem em algum momento fazer algum concurso relacionado ao campo de turismo e nas provas desse campo de turismo ter questões relacionadas a primeiros socorros, onde o XABCDE do trauma pode aparecer, porque é algo novo essa modificação. E em segundo momento, as situações mais complexas que nós já dissemos, né, na aula, em que vamos supor uma situação mais complicada, em que você esteja, por exemplo, trabalhando com turismo de aventura e em algum momento você precisa fazer essa imobilização devido ao fato de que o atendimento não chega até esse local, né? Ou seja, não chega até o local onde você está com a questão, no caso com a vítima, que é um turista, né, uma vítima que aconteceu uma situação devido ao ambiente onde você acabou indo, né, o ambiente turístico onde você acabou indo com essa pessoa. Bom, eu sei que é difícil, né, é complicado a gente passar atividades que deveriam ser atividades práticas de forma teórica. O conceito essencial da atividade teórica a gente consegue tranquilamente, né? A relação do pensamento tácito, o conhecimento tácito, aquele que a gente adquire na prática, a gente vai ter uma certa dificuldade.
Mas como eu já disse para vocês, né, é parte do conjunto de ementa da disciplina e eu preciso passar para vocês primeiro que vocês podem ser cobrados em um concurso público, algum concurso relacionado ao turismo que vocês desejam fazer na vida de vocês no futuro. E eu preciso passar esse conhecimento para vocês terem noção de que ele existe, tá? Então a primeira coisa que vocês vão fazer antes da gente entrar com algumas atividades práticas e depois, dentro da possibilidade, eu ensino vocês a moldar algum tipo de material, como por exemplo o papelão, né? Para a gente fazer algumas imobilizações básicas. Existem muitos vídeos na internet, eu vou disponibilizar alguns vídeos para vocês. Entendam que esses vídeos geralmente vão utilizar o material mais propício, porque eles são geralmente de encaminhamento para corpo de bombeiros ou equipe médica, né? São vídeos mais de linha profissional. Eu vou encaminhar para vocês e depois a gente faz as adaptações. Lembre-se, numa situação de trauma, fratura de braço, fratura de perna, uma entorse grave, né, uma torção grave de joelho, tornozelo, quadril, uma luxação quando a articulação sai do local, e a gente tem a possibilidade de orientar a pessoa, a vítima, para ficar no local, coletar os dados fundamentais sem interferir na ação, a gente faz isso, liga para o corpo de bombeiro, liga para o SEAT e faz as orientações. Eles vão vir e vão fazer as imobilizações. Em situações mais graves, aquelas situações onde nós não temos o acesso a essa equipe, por causa da distância, por causa da relação do ambiente, em que nós vamos ter que nos submeter à ação, né, à primária ação, eu vou passar algumas informações para vocês para que vocês tenham um conhecimento básico sobre essa relação, né, como acontecem as aplicações. Lembre-se de algo muito importante, gente, quando a gente fala em primeiros socorros, que o atendimento em primeiros socorros ele é fundamental, mesmo que às vezes pequenos erros aconteçam. Tá? O processo do atendimento depende muito da relação de prática, mesmo a equipe tendo toda a prática e todo o conhecimento, acontecem pequenos erros devido às condições do ambiente. Okay? Então nada de desespero. A primeira coisa que a gente vai fazer então é fazer uma pesquisa sobre X-ABCDE do trauma, entender o que houve de alteração do antigo ABCDE e por que houve essa modificação para o X-ABCDE do trauma. Eu vou propor essa atividade lá no campo de atividade de vocês, tá? E também vou disponibilizar um vídeo para vocês esclarecendo sobre algumas coisas relacionadas à imobilização de membros. O vídeo eu já observei, já olhei, faz parte de um corpo de vídeos de uma equipe de corpo de bombeiros, para vocês entenderem como funciona o mecanismo, e depois, como eu disse, nós vamos fazer as adaptações necessárias. Tudo bem? Espero que vocês tenham acompanhado. É importante lembrar dos conhecimentos que nós vimos sobre enfaixamento, porque eles são aplicados depois no processo de imobilização. Então, é uma sequência, né, na relação do conhecimento. Você precisa saber os enfaixamentos para aplicá-los também na imobilização, onde nesse caso, nas imobilizações, nós vamos utilizar um objeto com característica mais rígida, uma talha que pode ser moldável, uma tala rígida quando nós não tivermos uma tala moldável, né? E às vezes uma confecção de uma tala, que pode ser às vezes de papelão ou um material um pouco mais moldável que a gente possa confeccionar. Tudo bem? Um abraço para vocês, se cuidem, até mais.